Estamos aqui na frente do anexo 2 da Câmara dos Deputados com a professora e secretária de formação do Simpro-DF, Luciana Custódio. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre o cenário que está colocado aí no pós-eleição. Muito obrigada pela entrevista. Imagina, é um prazer a gente participar desses espaços de mídias alternativas, que são os verdadeiros espaços que nós temos para fazer, inclusive, a disputa da narrativa da modernidade, que é colocada em torno de todas as propostas aí que vêm para nos destruir, né? É verdade. Luciana, eu queria começar essa conversa com você explicando qual é o cenário que está colocado, né? O que os professores, em especial, estão enfrentando neste momento, depois desse segundo turno emblemático? A gente ainda está vivendo um período da ressaca moral do resultado dessas eleições, né? Porque não é um resultado de um candidato, mas é o resultado de um projeto. E um projeto que se contrapõe a tudo que caminhamos até aqui na perspectiva de avançar com propostas progressistas na educação. Paulo Freire nos deixou um grande legado, que foi desenvolver uma educação humanitária, desenvolver o sujeito na sua integralidade, formar o sujeito na sua autonomia, né? Desenvolver a autonomia do sujeito, com a capacidade de interferir na sua comunidade, com a capacidade de tomar consciência da sua condição de opressão, para que não se torne um opressor no futuro, né? Então esse é um grande legado do patrono da educação brasileira, que é reconhecido internacionalmente, que tem sido também alvo de ataque, de propostas que coadunam com a perspectiva política do projeto que foi eleito e do partido e da bancada desse partido, né? Do eleito presidente Bolsonaro. Então, o clima entre os professores é um clima mesmo assim de medo, né? Só que é um medo que vem somado àquela vontade de resistir, né? Primeiro a gente se assusta, mas depois a gente percebe, opa, a gente tem que ser resistência, a gente vai continuar sendo resistência, nós não vamos resistir. A gente não vai se intimidar com as ameaças colocadas. Porque o que o discurso do presidente eleito legitima é esse clima de investigação sobre a ação do professor, nos acusando de doutrinadores, né? Ora, se fôssemos doutrinadores, todos os jovens votariam na perspectiva marxista, e o que não acontece, né? Não foi o resultado que nós vimos dessa eleição. Então, o que a gente defende é o direito constitucional. A Constituição Federal, no artigo 205, ela preconiza o direito à liberdade de cátedra. Então, é o espaço de construir o saber, do conhecimento científico, né? E esse direito constitucional está sendo atacado principalmente por esse candidato, quando, na sua campanha, divulgou também muitas mentiras, como o próprio kit gay, que ele, de forma mentirosa, apresentou um livro que nunca foi veiculado nas escolas e nunca fez parte de um projeto da educação, né? Foi uma obra literária construída por um grupo que milita nessa área e que é legítimo, toda publicação é legítima, a gente ainda vive num país democrático, né? E ele, de forma desonesta, usou isso para poder desqualificar a nossa ação curricular, a nossa disputa no território curricular, que é a disputa de uma escola para todo mundo, né? Uma escola que valoriza as minorias, uma escola que valoriza as diferenças, uma escola que luta para que as diferenças não gerem desigualdade, né? Então, essa é a nossa grande luta. E o cenário é esse. Nós tivemos, eu não sei se a gente já fala da questão da declaração da deputada de Santa Catarina eleita, a Ana Caroline, deputada estadual eleita em Santa Catarina, pelo mesmo partido do presidente, o partido PSL. Quer dizer, ela mal foi eleita, ele mal foi eleito e ela já divulga em rede nacional um blog para a galera, incitando os jovens, as famílias a filmarem a ação do professor. Como você espera que uma educação seja libertadora, você trabalhando numa perspectiva de opressão, numa perspectiva de investigação, né? Então, veio muito rápido, né, o resultado para a educação da perspectiva ideológica do que coloca esse partido, do que coloca esse presidente eleito, né, de qual é a política que ele espera para a educação. Tá certo. A gente também está enfrentando aí, além, né, de todo esse fascismo que vem a partir deste governo que foi eleito, duas questões
bem polêmicas e que são frutos de luta do Simpro, dos movimentos sociais e sindicais já há um tempo, né? Que é a questão da reforma do ensino médio e da lei da mordaça, né? Que quer realmente achatar o poder, cerco, né? Eu queria que você comentasse um pouco sobre. Na verdade, o que a gente percebe é que todos esses projetos, eles não são isoladamente construídos. Os projetos, eles são articulados. Veja bem, a gente viveu o cenário do golpe, logo depois uma medida, um pacote de arroxo, né, o teto dos gastos públicos, congelamento do país por 20 anos, ou seja, não investe nem em saúde, nem em segurança, nem em educação. A privatização da Petrobras e da Eletrobras, que a privatização da Petrobras, ela retira da gente a esperança do cumprimento das metas do Plano Nacional de Educação, porque era de onde viriam os recursos para implantarmos a política de isonomia, de investimento na educação, com a destinação obrigatória dos royalties do pré-sal e do Fundo Social. Em 3 anos, nós teremos um déficit de trilhões que seriam investidos na educação e não teremos mais, com a desvinculação da obrigatoriedade da exploração do petróleo pela Petrobras, né? Foi um governo que abriu as porteiras para o mercado financeiro internacional, né? E o que a gente vê agora, articulada a reforma do ensino médio, a Base Nacional Comum Curricular, com a proposta da Lei da Mordaça, que ela tomou corpo a partir de 2015, é um projeto já antigo, mas estava engavetado, e tomou corpo a partir de 2015 e veio se identificando com essas pautas de retrocesso para a educação, né? Então, o que a gente percebe é que a nossa luta ela tem que ser organizada em várias frentes. Por que em várias frentes? Na perspectiva de lutar para a manutenção dos investimentos na educação e na perspectiva de barrar os retrocessos na perspectiva curricular. Porque o currículo também é um território em disputa e é o que a gente vive com a escola sem partido, né? Que tem esse nome exatamente para confundir as pessoas. Ora, ninguém é a favor de uma escola partidária, só que a escola sem partido tem o partido do preconceito, tem o partido da misoginia, tem o partido do machismo, tem o partido da exclusão, né? Então é uma escola sem partido que vai dialogar com o cidadão comum. Ora, não, mas é óbvio que eu sou a favor de uma escola sem partido. Mas por isso que nós apelidamos por Lei da Mordaça, porque o que vem no corpo do projeto não é uma escola partidária, mas é uma escola que criminaliza a ação do professor. É uma escola que tem que constar na sala de cada sala de aula os deveres do professor na perspectiva de coerção. Ora, se o currículo ele é para construir conhecimento, se o conhecimento ele é um direito garantido pela Constituição, como eu vou delimitar a subjetividade do que deve ser aprendido ou não, do que deve ser construído ou discutido ou não? Por exemplo, no corpo do projeto vem descrito, né, que qualquer conteúdo trabalhado que venha ferir os valores morais e éticos da família, o professor pode sofrer pena de reclusão de até 3 anos. Então, veja bem, um professor de história vai trabalhar a cultura das religiões. Eu vou estar na cultura do candomblé. Tem um aluno que é evangélico, chega em casa. E nós já vivemos situação semelhante como essa este ano. A gente teve que organizar, inclusive, a transferência de um professor para preservá-lo desse ataque da família, porque ele estava trabalhando no currículo a cultura das religiões. Ferir um valor ético e moral, isso é extremamente subjetivo. Ora, os cristãos, eles acreditam no criacionismo, mas nós temos teorias que se contrapõem que são científicas, que é, por exemplo, a teoria da evolução, né? A teoria de Darwin. Então, o professor de biologia, de ciências, ele não vai poder trabalhar o conhecimento científico na perspectiva de ampliar o universo de conhecimento dos estudantes. Então, a escola sem partido, ela vem para criminalizar a ação do professor. A gente está voltando aos tempos da ditadura, depois de termos avançado muito, né, com concepções progressistas do currículo. Então, assim, é lamentável que a gente viva hoje, como, por exemplo, essa declaração dessa deputada, voltando à declaração dela, e o que foi muito bom é que a própria Procuradoria da República de Chapecó divulgou uma recomendação, que é a recomendação número 22, cada um pode procurar, que refuta essa tese, que inclusive indica o professor que sofrer essa perseguição, ele pode procurar a justiça, porque é crime você investigar e filmar, você divulgar imagens sem ter tido o direito da divulgação da imagem. Então, a nossa orientação, a CNTE, que é a nossa Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, e representa mais de 4 milhões de trabalhadores em educação das escolas públicas do DF,
já divulgou uma nota, uma moção em repúdio a essa declaração dessa deputada, que nem tomou posse, e já está querendo trazer essa forma militarizada de conceber a educação, né? O Simpro, DF, também já lançou uma nota, inclusive algumas orientações. Então nós damos as orientações. Professor que for coagido, que for ameaçado de ser filmado, pode chamar uma testemunha, pode registrar essa tentativa, procura o sindicato. Nós temos um corpo jurídico, liga para o sindicato imediatamente, liga para o diretor que visita a sua escola. Alguém tentou invadir a sua sala de aula para filmar, um pai, alguém da comunidade, tentou, e você liga para o 190, porque é crime, né? O professor, ele que autoriza quem entra na sua sala de aula. Então, se alguém forçar a entrada, chama logo um testemunha, corre, chama um colega, chama a direção, não saia da sala para chamar alguém, pede um aluno para ir chamar e registra isso. A gente está vivendo realmente um momento que a gente vai ter que resistir. Nós não iremos nos intimidar e nós iremos enfrentar. E aí, o enfrentamento será feito no campo da resistência e fazendo com excelência o que nós sempre fizemos, que foi construir uma educação pública, laica, socialmente referenciada e de qualidade. Eu acho que o mais importante é o respeito à diversidade, né? Nós vivemos num país enorme com, né, uma diversidade de pessoas, de culturas e temos que abraçar todas essas Isso, né? E imagino que dentro da sala de aula isso se faz muito mais necessário, né? Por fim, Luciana, eu queria que você comentasse como é para o professor ter essa missão de educar os nossos futuros adultos, os nossos futuros votantes, né? Dentro dessa perspectiva que encarcera mesmo, né? A educação, que aprisiona, inclusive, se a gente for olhar para a questão social, é o pobre que está ali, né, sendo boicotado mesmo, sendo impedido de ter acesso à educação. Então eu queria que você comentasse e mandasse um recado para o pessoal que está assistindo a gente sobre a importância da educação, principalmente nesse momento. A gente tem assim, o desafio muito grande, que é o de combater a reforma do ensino médio e o golpe que sofremos na Base Nacional Comum Curricular, né? Isso está intrinsecamente relacionado a essa formação dos jovens. Por que está relacionado à formação dos jovens? Porque os próprios jovens que muitas vezes votam nesse projeto ou votaram nesse projeto são os jovens que serão alijados do direito ao conhecimento. Porque nós temos feito muitos debates nas escolas, no Simpro, com o professor, com o movimento estudantil. A gente está um trabalho muito em parceria com as lideranças do movimento estudantil, com os grêmios estudantis, porque o jovem da escola pública ele precisa saber que a reforma do ensino médio só torna obrigatório o ensino de português e matemática. As outras áreas fazem parte de um conteúdo flexível que ele pode inclusive cursar fora da escola, ou seja, desobriga o Estado a oferecer todas as áreas do conhecimento, mas legitima um curso que ele é feito fora, com alguma carga horária, só para ter no seu currículo a conclusão do ensino médio. Mas numa disputa de uma vaga universitária, ele não vai ter paridade, ele não vai ter igualdade de tratamento, porque quem vai ter direito a todas as áreas do conhecimento é quem tem condição de pagar, porque é um governo privatista, então ele incentiva com que as pessoas procurem um ensino privado. Né? E a reforma do ensino médio traz isso, inclusive os professores, né? E professoras que muitas vezes defendem esse projeto, mas não sabem que ele não sendo de português e matemática, logo ele vai ter uma disciplina extinta. E mesmo de português e matemática corre um grande risco, porque ele legitima a educação à distância, 100% integral. Né? Nós reconhecemos o valor da educação à distância, só que o professor é necessário na sala de aula, as relações interpessoais elas são necessárias, a troca de experiência no ambiente da aprendizagem é extremamente necessário para a construção do currículo. E essa reforma do ensino médio, ela vem exatamente para alijar o jovem desse processo, porque é um projeto que não quer que o jovem tenha no seu desenvolvimento, né, intelectual, na sua formação, a principal formação, que é a formação da cidadania. Ora, como você se forma
pela e para a cidadania, sendo alijado de um espaço de debate, de construção de ideias, de posicionamento críticos, de concepções ideológicas, dos ramos filosóficos que sempre compõem a nossa sociedade, da antropologia, da sociologia. Como você não percebe esses aspectos como essenciais ao currículo? E aí a gente corre um grande risco do que a gente está vivendo agora, de ter realmente uma juventude que ela é colonizada pela mídia. Então a gente está vivendo uma nova forma de colonização, que é a midiática. Né? Que a Rede Globo, uma rede golpista que veio legitimar o discurso de ódio que está aí colocado, depois se viu numa encruzilhada, porque criou um monstro. A Rede Globo criou um monstro, que foi o Bolsonaro. Com a ajuda dele, depois ficaram desesperados para poder desconstruir a política do ódio e do fascismo que esse candidato pregou na sua campanha durante o tempo inteiro, né? Veja bem, uma sociedade, uma juventude que apoia um candidato que disse que se tivesse um filho gay preferia vê-lo morto, que teve filhos homens, deu uma fraquejada, teve uma filha mulher, que se refere a negros como em arrobas, né, como pesam animais, né, que é contra direitos trabalhistas, que é contra o direito da empregada doméstica, que é pelo fim do 13º, que vai aprovar toda a reforma da Previdência. Então, assim, ele vem para legitimar, para dar continuidade numa ordem mais severa ao que o Temer está praticando de retirada do direito de bem-estar social, que é o nosso principal direito constitucional. A Constituição Federal, que é a Constituição Cidadã, que esse ano, inclusive, está fazendo 30 anos, ela é uma Constituição que é o principal alvo de ataque, está sendo a Constituição, que é o Estado de bem-estar social. Então, nosso grande desafio é realmente lutar para resistir, para construir esse espaço de construção do pensamento crítico, da valorização da organização dos estudantes, do incentivo dos estudantes se organizarem, porque inclusive a escola sem partido, a lei da mordaça proíbe manifestação de estudantes, né? Os estudantes serão alijados do seu direito de se manifestar, de ter alguma coisa. Então, assim, o que a gente realmente acha um absurdo, né? Poxa, deputada Ana Caroline, divulga um blog para a galera filmar as condições precárias da escola, os acervos sucateados, as salas de aula superlotadas. Isso o que é construir uma educação de qualidade, não perseguir professor, né? E eu encerro realmente assim, me reportando de novo ao grande patrono Paulo Freire, que ele diz que num país como o Brasil, manter a esperança viva representa em si um ato revolucionário. Então revolucionemos através da esperança. Não vamos desistir. Não há luta que se perde, há luta que se abandona. E a gente não vai abandonar essa luta. Tá certo, Luciana, a gente que agradece a sua presença, essa parceria entre bancários e professores, né, que se perpetue e agora a luta é conjunta definitivamente, né? Muito obrigada mesmo e vamos à luta. Vamos à luta.